Olá a todos, queremos estudar hoje a carta a Filemon, uma carta que é mais um bilhete, mas que faz parte da Bíblia e tem a nos ensinar também. E eu quero contar um pouco do contexto dessa carta, E depois a gente vai estar lendo, eu quero contar depois a história e depois a gente vai ler de fato a carta. Vamos fazer ao inverso dessa vez, Primeiro a gente vai explicar para depois ler, para poder entender melhor. É uma história muito interessante, Bem peculiar. E nós vemos então que a carta de Filemon, o autor é Paulo, e Paulo está preso em Roma, ele é prisioneiro. A carta de Filemon foi escrita no mesmo contexto da carta aos Colossenses, na mesma época, no mesmo período, no mesmo contexto. É uma carta escrita destinada a um homem, não a uma igreja. É para uma pessoa, para o Filemon, Apesar que a Bíblia aqui ela vai citar essa carta, Paulo vai citar que Filemon se reúne com uma igreja na sua casa, ou seja, a igreja se reúne e usa as dependências da casa de Filemon. E era uma prática comum nos tempos bíblicos, E hoje nós não temos tão distante disso, Onde que em muitas igrejas ainda se reúnem em casas durante a semana para fazer o culto de oração, ou encontro de células, ou PGMs, ou pequenos grupos, ou enfim, culto domésticos, Então se reúnem nas casas, As pessoas nas casas. E esse é mais ou menos o contexto geral da carta, E nós vamos ver no versículo 1 ao 3 uma saudação especial que Paulo faz. Ele vai dizer: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Então, de Paulo e de Timóteo, mas é Paulo que está escrevendo, Que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui é uma saudação de Paulo e ele manda também uma saudação de Timóteo, então para Filemon, para a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, que é colaborador também, companheiro de luta, Do versículo 4 ao versículo 7, então, Paulo agradece a Deus pela vida de Filemon e ora por Filemon, Vamos ler. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há nos céus para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então aqui Paulo está sendo muito sincero também. Mas ele também está preparando o terreno para aquilo que vem logo depois, Então ele vai elogiar e vai colocar os pontos positivos de Filemon, E vai dizer que sempre lembra de Filemon nas suas orações e que tem ouvido falar da fé, do amor, que ele tem com todos, E ele diz que ora pela comunhão da fé em todos, em torno dele ali, E vai dizer no versículo 7, pois irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, Então vai falar daquilo que ele está fazendo com os santos, O amor e consolo ali com os santos, E do versículo 8 em diante, então, Paulo vai escrever o real motivo da carta, desse bilhete,
E aqui eu quero explicar primeiro para depois a gente ler. Acontece que Paulo, lá na prisão, ele conheceu um camarada chamado Onésimo. E ele prega para Onésimo e Onésimo se converte, né? E agora Onésimo é cristão. Só que o detalhe é que Onésimo era escravo. Escravo de quem? Escravo de Filemon. E ele tinha fugido. E agora ele tem que voltar até Filemon para acertar a vida, né? Aliás, ele era fugitivo, né? Então ele precisa agora acertar com o seu patrão. E Onésimo então está com medo da reação de Filemon ao ele retornar, né? E aquilo que pode acontecer com ele. E aí então Paulo disse assim, não, então deixa comigo, eu vou escrever um bilhete, uma carta a Filemon, e para que ele possa te tratar de uma forma diferente, né? Porque agora você não é só escravo, agora você é irmão em Cristo, né? E aí então vem o texto do versículo 8 então até o 18, que nós queremos ler agora. Olha só o que Paulo vai recomendar e pedir para Filemon. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, entanto, pedir em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ou seja, lá na prisão, né? Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, eu lhe deva alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Então aqui Paulo vai dizer assim, resumindo, olha, eu poderia mandar você no que você tem que fazer, mas eu quero deixar que o amor do seu coração fale mais alto. Eu estou enviando ele, que antes era inútil, era um escravo fugitivo, mas agora ele se tornou muito útil, e lembrando, ele é nosso irmão, irmão em Cristo, né? Irmão no Senhor, e eu queria que ele ficasse me servindo, mas eu prefiro que você o mande depois, porque aí vai ser do seu coração, e não por obrigação, porque eu estou querendo ou pedindo, né? E aí ele vai dizer, se ele causou algum dano, se ficou devendo algo para você, algum valor financeiro, põe na minha conta, pode deixar. E ainda ele diz mais, e receba-o como se estivesse recebendo a mim, como a mim. Trate ele como você trataria a mim se eu estivesse indo aí na sua casa. Então Paulo, de certa forma, deixando uma liberdade para o seu coração, coloca Filemon numa saia justa, como se diz, né? Onde ele deve receber Onésimo, perdoar por tudo que fez, porque agora ele é irmão em Cristo, irmão no Senhor. E vem o versículo 19, que eu acho fantástico. Olha só, preste atenção, versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. Quer dizer, se tiver alguma coisa, alguma conta, né?
coloca na minha conta, ele vai falar no versículo 18, e agora ele diz, eu estou escrevendo do próprio punho, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Então Paulo afirma aqui que ele, se tiver algum prejuízo, se Filemão teve prejuízo, é para pôr na conta de Paulo, que Paulo ele mesmo vai pagar centavo por centavo. Mas ele também lembra Filemão que Filemão deve a própria vida a Paulo, né? Ele diz assim, põe na minha conta, mas você já me deve muito mais, você me deve a sua vida, mas põe na minha conta, tipo assim, debita daí, né? Vai debitando, que eu ainda vou ficar a receber em haver contigo, né? Mais ou menos isso. Então, de certa forma, Paulo está dando um bilhete para Filemão tratar Onésimo muito bem e não cobrar nenhum prejuízo também. E se alegrar, porque Onésimo agora de escravo virou irmão em Cristo, irmão no Senhor, né? E versículo 21 vai dizer, certo, como estou, de sua obediência eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Então, novamente, Paulo dá toda a liberdade para Filemão fazer muito mais daquilo que ele pede, né? É um compromisso que Paulo está dando de uma forma assim, eu não estou falando nada, mas é para você fazer melhor do que eu estou pedindo, não é que eu estou mandando, mas faça mais aquilo que eu espero que você possa fazer, né? E versículo 22, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído, ou seja posto em liberdade, né? Então aqui Paulo vai falar da esperança de poder estar lá com Filemão, passar por lá na casa dele, se hospedar e conversar pessoalmente, né, com Filemão. E versículo 23, então, a saudação. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. E no versículo 25, então, a bênção final, né? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. E assim se encerra esta carta, esse bilhete de Paulo a Filemão, mas um bilhete muito importante. E eu quero agora, com todo esse enredo, com essa história, tirar 4 lições para a nossa vida, ok? Primeira lição. Quando nós nos convertemos, precisamos consertar os nossos erros. Nós vimos que Onésimo, ele quando se converte, ele sabe que ele precisa voltar lá a Filemão, conversar com ele, pedir perdão, porque ele era fugitivo da casa de Filemão, né? Onésimo precisa voltar e fazer aquilo que é certo, né? E eu entendo que nós não podemos fugir das responsabilidades de nossos atos, né? Eu vou dar 2 exemplos, né? Um exemplo bíblico e um exemplo do cotidiano. O exemplo bíblico de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Jesus então vê Zaqueu lá e chama ele, vai jantar na casa de Zaqueu e Zaqueu se converte, mas Zaqueu era cobrador de impostos e cobrava muito a mais daquilo que era exigido. E o que Zaqueu fala? Eu restituirei, vou devolver aquilo que eu cobrei a mais. E vou devolver a mais ainda, né? Então Zaqueu vai resolver e não vai fugir da responsabilidade, mas ele vai consertar o erro que ele estava fazendo. Outro exemplo que é do cotidiano, né? Eu lembro dos presídios. Por exemplo, um assassino. Um assassino foi preso, condenado, agora está pagando pelo seu crime e se converte. Ele recebe perdão daquele pecado de Deus, que não é indiferente do pecado que se eu tiver, Jesus mesmo no Sermão do Monte vai dizer que se eu tiver ódio de um irmão ou de uma pessoa, né, e no meu coração pensar algo a respeito de que essa pessoa deveria morrer, tomara que morra, né? Como a gente costuma ver muitas pessoas até falar isso, né? Nem precisa falar, só pensar nisso, o nosso coração já é réu, culpado de morte, né? Então nós pecamos, né? E não existe pecadinho ou pecadão, pecado é pecado, né?
Para nós parece ser um pecado muito maior porque matou alguém, mas não muda do fato daquele que rouba, aquele que sonega imposto, daquele que mente, daquele que comete adultério, tudo são pecados, né? Então o assassino agora se converte, tem perdão dos pecados por Jesus, agora por isso ele é liberto? Não, ele continua pagando pelos seus atos, pela sua pena, talvez o resto da vida. Em alguns países, como os Estados Unidos, alguns estados têm a pena de morte e muitos vão para a morte, né? São convertidos, são salvos, mas ele vai pagar pelo preço, né? O preço do pecado, né? Então a gente não pode fugir das consequências dos nossos atos. Aquilo que a gente faz, a gente tem que honrar. E como servos de Cristo, muito mais ainda. Segunda lição: todos somos iguais perante Deus. Na igreja, somos todos servos de Deus. Lá não tem médico, advogado, lixeiro, pedreiro, deputado, desembargador, faxineira, não interessa qual que é a sua profissão. Dentro da igreja somos todos servos de Jesus Cristo, todos irmãos em Cristo. Na igreja não há essa distinção, somos todos iguais perante Deus. Aliás, ele pagou o mesmo preço por todos, que foi Jesus Cristo. Todos são irmãos e servos, uma grande lição. Então nós não podemos fazer distinção de pessoas dentro da igreja pelo cargo que ocupa a posição social. Dentro da igreja somos todos servos. Terceira lição: devemos cuidar dos nossos, né? Agora Onésimo não é mais escravo, é irmão, é servo, é colaborador. E Paulo vai deixar isso muito claro e vai dizer assim: antes ele era inútil, mas agora ele é muito útil, tanto para mim como para você, né? Então cuide dele, receba o bem como se estivesse recebendo a mim. E nós devemos cuidar daqueles que são os nossos irmãos, né? Ajudar naquilo que for necessário. E a Bíblia diz, né, que primeiro nós devemos fazer o bem para aqueles que são os irmãos da fé e depois aos outros também, estender aos outros também, né? Mas principalmente para aqueles que são irmãos na fé, porque eles são nossos irmãos, eles são nossos companheiros da fé, eles são nossos colaboradores do reino de Deus, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos, né? Quarto, somos todos devedores de Cristo, né? Devemos nossa vida a Cristo, devemos a nossa eternidade a Cristo, independente do cargo, posição, como eu já falei. Então, dentro da igreja não se faz acepção de pessoas, diferenças de pessoas. Porque na minha igreja tem um médico que é o mais famoso da região, professor da universidade, de medicina, então ele ocupa uma cadeira especial. Não, dentro da igreja ele é servo, ele está ali para servir a Deus, ele está ali para ouvir a palavra de Deus, ele está ali para cultuar a Deus juntamente com todos. Dentro da igreja é isto, fora da igreja é a profissão dele. Se o presidente da república entrar na igreja, dentro da igreja ele continua sendo servo, né? Então não se pode fazer distinção de pessoas, né? Colocar um cargo de destaque para certa pessoa e para outra, porque é só o faxineiro, é só o zelador, é só o lixeiro. Então esse senta lá no fundo, lá quietinho no canto. Não é assim que funciona. Todos somos irmãos em Cristo. E no céu, todos nós vamos estar juntos. 4 lições muito preciosas no nosso dia a dia, né? E eu encerro, então, dizendo que possamos viver a vida cristã genuinamente, que é isso que nós devemos ter ideia, que a vida cristã é justamente isso, né? Não fazer essa distinção, cuidar, zelar, e que somos todos iguais perante a Deus e todos nós somos devedores a Deus, devedores da vida de Cristo. Que não façamos acepção de pessoas, todos têm o mesmo valor para Deus. E o valor do advogado, o valor do lixeiro, o valor do pedreiro, do servente, do faxineiro,
do zelador, do presidente da República, do homem mais rico do mundo, o preço foi pago da mesma forma. Foi o sangue de Jesus Cristo em uma cruz. Que possamos sempre lembrar disso. Que Deus nos abençoe. E assim também chegamos no final da carta de Filemon, né? Esse bilhete que nós fizemos num estudo tão pequeno, mas com uma grande lição para a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.